Finalmente tivemos a estreia do ano num domingo mágico, porque ao mesmo tempo que a gente teve a estreia de The Last of Us... Trovão. Mesmo tempo que a gente teve a estreia de The Last of Us, a gente bateu 10k no YouTube, meu Deus! Primeiramente, muito obrigado, mas esse vídeo aqui é pra gente falar das diferenças que tem da série e do jogo. Trovão de novo, mano. Eu pensei aqui em fazer uma análise de episódio a episódio, mas isso muitos canais já fazem, então eu quero fazer uma análise diferente. Cada episódio, então, a gente vai analisar o que teve de parecido e o que teve de diferente. Esse vídeo aqui é sobre as diferenças desse primeiro episódio. Não saiu ainda, tá? Mas depois que sair eu vou colocar aqui em cima um card contando sobre as semelhanças com o jogo, episódio por episódio. Então, se não tem nada aqui, eu ainda não lancei o vídeo, mas calma que eu vou lançar. E se você tá vendo isso muito depois, já vai estar o card aqui, já vai estar, ó, tudo certinho. Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo. E se prepara que a minha animação tá lá em cima, então hoje a gente vai falar de muita coisa. Ok, vamos começar com aquela primeira cena que eu só vou citar aqui rapidinho, porque eu não acho que ela tem muito a ver com o jogo, sinceramente, mas eu queria falar que aquela cena foi sensacional e eu achei incrível como aquela cena não conversa com os espectadores do programa de TV que tá tendo lá, e sim com a gente. E é incrível a gente não fazer uma semelhança com diversos programas que a gente teve aí na TV durante a pandemia e até mesmo antes. Eu pretendo fazer um vídeo especialmente dessa cena porque eu achei que ela foi a cena mais importante desse episódio. Isso foi só a minha opinião. Mas enfim, eu quis fazer uma citação aqui. Lembrando, galera, que eu vou pular algumas coisinhas, tá? Algumas partes, porque são partes que eu não julguei relevante. E às vezes se ela não aparecer aqui, ela vai aparecer no outro vídeo. Então, fiquem tranquilos. Uma coisa que a série trouxe pra gente foi mostrar um pouco da vida pacata, da vida mundana ali do Joel e da Sarah, e com o Tommy também, onde a gente acabou descobrindo muita coisa com a rotina deles, como o Joel sendo um pai meio irresponsável, meio atrapalhado ali com a blusa do avesso, e a Sarah provando ser talvez às vezes mais madura do que ele, preocupada com a vitamina C dele, com a comida, até mesmo com o aniversário. Mas eu quero citar aqui a primeira mudança, que foi o tempo dessa série. Enquanto lá no jogo o surto acontece em 2013, depois 20 anos, ou seja, 2033 se passa toda aquela ambientação. Aqui o surto começa em 2003, toda a ambientação da série, todos os surtos 20 anos depois, lá com o Joe e com a Ellie, acontece agora em 2023. Uma mudança que eu achei muito legal, porque é como se eles estivessem vivenciando aquilo junto com a gente aqui esse ano, só que, né, a gente, graças a Deus, não tá vivenciando uma pandemia que destruiu a humanidade. E desse comecinho eu decidi realçar algumas cenas que eu acho legal a gente comentar um pouco, rapidamente, porque também não pretendo me prender muito a ela. Primeiro, o que é aquela faca que a Sarah tava mexendo? Tipo, existe uma coisa no cinema que mostrou, você tem que usar. Se eles mostraram aquela faca é porque mais pra frente ela vai ter alguma relevância. Não sei qual é essa relevância. Ninguém sabe, porque a Sarah do jogo não tinha uma faca. Sobre o relógio, é muito interessante ver que aquele relógio era um relógio quebrado do Joel, que talvez ele possa ter ganhado da mãe da Sarah, não sei, mas era um relógio que estava guardado, estava quebrado, e que a Sarah meio que pegou ali escondido para levar para arrumar. Vale falar também que ela entrou no quarto do Joel, então aquela faca não é dela, e sim do Joel. Ó, leve teoria aqui, em algum momento a Ellie vai perder a faca dela, que a gente viu nesse episódio quão importante é aquela faca para ela, e talvez o Joel vai presentear, vai dar para ela a faca dele, não sei. É só uma leve teoria, coisa que eu penso assim que talvez possa ter um uso útil para aquele objeto, porque como eu disse, mostrou, vai ter que usar, então alguma coisa relacionada com aquela faca. É legal também ver durante essas cenas todas as autoridades ali agindo, você vê avião passando, helicóptero, ambulância, polícia, e já vai criando todo um ambiente, um aspecto meio estranho, a Sarah mesmo estranha, o que é interessante, porque ali no jogo, a gente partia do momento que o surto explodiu, mas como a gente vivenciou uma pandemia, a gente sabe que lá no começo de 2020 já tava começando a rolar umas coisas, umas notícias, a galera já tava começando a ficar alerta, então assim,
não é algo que surgiu do nada e bum, e sim algo que vem vindo gradualmente, é o que esse episódio mostra. Pandemia do Cordyceps chegando gradualmente, você vendo ali as autoridades meio agindo, os noticiários, tem lá o negócio de Jakarta, na Indonésia, então teve também uma relação com um vizinho, com a senhora Adler, né, que não é a véia, é a mulher, mas aquela véia ali também entregou tudo com a câmera desfocada e a mulher assim, ó. Mas eu queria falar que o astro dessa casa, na verdade, é o cachorro, né? O Mercy, ou a Mercy. Mas você não sabe, Mercy é misericórdia. Não sei por que ele tem esse nome, mas achei legal. E pelo menos eles tiveram misericórdia com o cachorro de não matarem ele, porque eu tava tenso, eu tava fosse que aquela véia ia pegar a menina, mas eu tava tenso achando que o cachorro ia aparecer em algum momento e a véia ia matar o cachorro. Vamos de fato para a primeira mudança do jogo e da série, que é o relógio. A mudança que tem aqui é que além dela dar um relógio, ela dá também um filme. E esse filme é Courtesy Viper 2. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um diálogo em The Last of Us Parte 2 entre a Dina e a Ellie falando sobre esse filme, que era um dos filmes que o Joel mais gostava. E o mais legal de tudo, é que quando o Joel pega a capa e ele vira, os personagens do filme, eles estão fazendo uma grande referência à capa do jogo. Eles estão na mesma pose, mesmo aspecto de cor, claramente só não é o Joel e a Ellie ali. Mas olha a semelhança. E aí eles decidem assistir o filme, mas vem outra mudança aí, porque acontece que o Joel ele precisou sair de casa para ir resgatar o Tommy na delegacia, porque ele foi preso. E a gente sabe que não tem isso na série. Na verdade, na série, o Joel só desaparece, o Tommy liga desesperado, o Tommy não foi preso. Inclusive, depois ele chega na casa para ajudar os dois a fugir dali. E uma cena também que não teve lá na série foi a Sarah entrando dentro da casa dos vizinhos. Inclusive, a Sarah não chega nem a sair dentro de casa, e aqui ela sai, vai com o Mercy lá fora. Depois vai lá no vizinho, vê que a véia ficou louca, matou todo mundo, enfim. E aí é nesse momento que chega o Joel e o Tommy juntos. Vale lembrar aqui que, mano, todas essas mudanças não é pra pior, tá? O Neil Druckmann, ele falou isso, e eu realmente achei que tudo que tá diferente aqui foi melhorias. O Neil Druckmann pensou depois de lançar o jogo, de algumas coisas que ele faria diferente, melhorou, e se fosse pra ser igual ao jogo, eles gravavam a gameplay ali do jogo e lançavam, mas não, é uma adaptação, então eles têm que fazer algumas coisas diferentes, e de verdade, pra mim, tudo isso que eles mudaram tá até melhor, me deixou imerso, e como jogador e fã que já sabe da história inteira e já pulsou ali todos os detalhes, ver coisa nova traz a gente uma sensação de como se a gente estivesse jogando o jogo pela primeira vez. Aquela cena do caos é igualzinho, eu vou falar isso no vídeo que eu for fazer falando das semelhanças, mas o que foi diferente é uma das cenas mais fodas que teve, meu Deus do céu. Mano, eles fugindo do avião caindo, que porra foi aquela? Eu tava assim ó, na cadeira, mano, imagina, fugindo com o carro e o avião caindo. E o acidente deles não acontece por conta de uma batida, e sim por um estilhaço da explosão do avião que acertou o carro e acabou fazendo ele capotar. Loucura. E logo em seguida que vem a outra mudança, que é o Joe e o Tommy, eles acabam se separando ali. O carro bateu num beco e o Joe e a Sarah saíram por um lado, enquanto o Tommy foi obrigado a dar uma volta ali. Todo o resto da sequência é bem semelhante ao jogo. E aí a gente chega lá em 20 anos depois. Mano, começou a cair uma chuva, eu tive que parar de gravar e voltei só agora. 20 anos depois, o Joe tá lá na zona de quarentena de Boston e ele tá trabalhando no que aparecer por comida, por rações, né? E o Joe, ele tá tão fechado, frio, amargurado, que ele inclusive nem se importa em jogar o corpo de uma criança no fogo. Ele faz isso com total frieza. E é legal ver que na verdade esse não é seu único trabalho. E Joe, ele é um contrabandista de drogas, de várias outras coisas que as pessoas ali precisam, e ele vai mesclando entre esses seus dois trabalhos. A gente consegue ver também a Tess um pouco antes dela voltar lá pro apartamento, contar pro Joe que ela apanhou, que é os 20 anos depois, quando começa
acontece lá no jogo. Dá pra ver que a Ellie foi presa pelos vagalumes e eles estão lá testando pra ver se ela não se transforma. Uma coisa que é mais interessante é que esses vagalumes, eles são de um grupo um pouco separado da Marlene. A Marlene chefia que eles estão ali na área, eles seguem as ordens dela, mas eles não estão 100% com ela ali o tempo todo. Então é exatamente por isso que a Ellie estava presa. Também tem o fato dela talvez virar um infectado, né? Porque eu imagino que se a Marlene tivesse com ela desde o início, ela tivesse encontrado a Marlene desde o início, talvez a Ellie não estaria sendo tratada daquele jeito. E falando na Marlene, é muito legal ver a dinâmica ali, quando ela tá conversando com uma das suas subordinadas lá, dos vagalumes, que inclusive no começo da cena começa a rolar um conflito ali, mas a partir do momento que a Marlene entrega um papel que provavelmente ali dizia, era um comunicado do outro grupo, dizendo que eles tinham encontrado uma garota imune, consegue ver na expressão dessa mulher que ela muda ideia e fala que ela tá ali pro que a Marlene precisar. E aí outra mudança que a gente tem é que a Tess, a gente passa por várias coisas no jogo até chegar na favela. E ali não tem favela, é dentro da zona de quarentena mesmo. A Tess vai, pega umas informações ali com um cara numa espécie de bar e tal. Se você joga RPG, você sabe que o melhor lugar para você conseguir informação é na taverna, né? E até seguiu essa ideia. Que uma outra mudança que eu achei muito interessante, eu quero ver como vai ser o decorrer da história, é que o Tommy, ele no jogo ele brigou com o Joel e eles ficaram anos sem se falar, e até mesmo um assunto relacionado aos vagalumes. Quanto aqui o Tommy tá desaparecido há 3 semanas e na verdade o Joel ele tá atrás de um carro, alguma coisa, para ele tentar encontrar o irmão dele. Inclusive ele quer uma bateria de carro para poder montar um carro ali e ir atrás do irmão dele, mas o que acontece é que aqui na verdade toda a dinâmica foi trocada, a bateria foi trocada pelas armas. Bom, e aqui não tem um caminho alternativo para eles saírem da cidade e tal, porque como eu falei, eles não precisavam de uma favela. Então eles vão por um caminho ali que é uma espécie de metrô abandonado. E aí eles vão por dentro de uma construção até chegar num lugar onde supostamente o Robert teria. Só que quando eles chegam lá, o Robert ele tá morto. Ele e vários capangas do grupo dele, o que é muito diferente do jogo, porque no jogo você enfrenta um monte de capanga dele até chegar nele e aí até se matar ele. Enquanto aqui ele já estava morto. Isso porque a bateria que ele tinha roubado da tese do Joel, na verdade ele tentou vender para os vagalumes, só que essa bateria ela já estava vencida, então ele tentou dar um golpe ali, acabou saindo uma confusão e no fim ele acabou morto. Ele acabou morto e a Marlene acabou machucada. E aqui também tem uma grande diferença da série do jogo, porque você encontra a Marlene machucada depois que a Tess mata o Robert lá no jogo, e aí ela te leva até um lugar onde você conhece a Ellie e tal, enquanto aqui você já encontra ele junto. A Ellie tenta atacar o Joel, que é bem semelhante, inclusive, ao primeiro encontro deles lá no jogo. E eles já negociam tudo ali e tal, enquanto no jogo ainda a Tess vai lá ver se tem arma e tal. Enfim, aqui eles já, pegaram o negócio, comprimiram tudo e a cena ficou ótima, tá? Isso não é uma reclamação. Aqui é uma leve mudança, mas eu vou pegar e vou fazer uma mini teoria. Quando a Ellie, ela tá lá e ela encontra aquele livro e tem uns códigos, ela vê B e F, seria o Bill e o Frank. Isso significa que o Joel conhece o Frank aqui, enquanto lá no jogo ele não conhecia, não fazia ideia quem era. Isso me traz a teoria de que o Bill e o Frank eles estão vivos neste exato momento. E o Frank talvez ele morre durante esse episódio. Para tudo aí! E eu já vou entrar mais a fundo nessa teoria, tá? Mas eu só queria falar que o Bill e o Frank já são citados aqui e a grande mudança seria que o Joel conhece, eles mantêm contato, enfim. Mas eu já vou chegar na teoria. Porque antes eu quero falar do surto que o Joel tem quando eles estão fugindo ali e ele vê novamente o militar apontando a arma pra ele, pra uma garotinha que seria a Ellie. E ele lembra do que se passou da Sarah e ele vai pra cima do cara. O que não acontece lá no jogo. Lá no jogo a Ellie ataca o cara da mesma forma, só que o Joel pega, mata rapidamente, eles já descobrem que ela tá infectada, enfim, não tem toda essa cena. Enquanto aqui tem toda essa cena e é engraçado porque é a primeira vez, talvez, que o Joel, ele associa a Ellie a Sarah. Ele começa a ver ali a sua filha. Mas vamos lá, vamos à teoria agora então, porque a Ellie, ela chega a desvendar o código que tá ali. Na verdade não é bem um código, se você olhar, tá escrito B/F, aí 60, not in, que
que significa nada, 70, new stock, que seria novo estoque, novo produto, novas coisas ali, e 80 seria um X. E aí a Ellie pega e faz ali a jogada dela, faz um blefe falando que no rádio tocou uma música dos anos 80 e o Joe ele resmunga o que ela associa isso a um problema. Então o X seria uma morte, um problema, alguma coisa assim. Mas aquela música que a Ellie falou era apenas um blefe. Só que quando o episódio acaba, a câmera foca num rádio. E esse rádio toca Never Let Me Down, Never Let Me Down Again. Never Let Me Down Again. Again. Never Let Me Down Again. Que é uma música que foi lançada em 1987, ou seja, é uma música dos anos 80. Isso significaria problema. A primeira estrofe dessa música, e é o que é cantado ali no rádio, traduzindo ficaria: estou dando uma volta com meu melhor amigo. Espero que ele nunca mais me decepcione. Ele sabe onde ele está me levando, levando-me onde eu quero estar. E isso é incrível porque essa música faz um paralelo tanto com o Joe e com a Ellie, quanto, na minha opinião, com o Frank e com o Bill. Por quê? Melhor amigo poderia ser muito associado ao parceiro. Ele sempre fala que ele tinha um parceiro, ele nunca revela que os dois tinham um relacionamento amoroso. Eu vou te contar uma história. Era uma vez uma pessoa de quem eu gostava. Um parceiro. Alguém que eu precisava proteger. E por incrível que pareça, você mantém um relacionamento amoroso com uma pessoa, ela é sim sua melhor amiga. Então esse melhor amigo pode ser associado ao marido, ao namorado do Bill, que é o Frank. E aí na parte ele sabe onde está me levando, levando-me onde quer estar, a gente também pode associar ao fato que o Frank morre, ele encontra a paz. Na verdade ele não morre, ele se suicida e ele, provavelmente ele foi mordido, alguma coisa assim, encontrando a paz. A paz que o Bill não tem. O Bill se torna um cara rabugento, a gente consegue ver isso no jogo, rabugento, grosso, que eu diria que de mal com a vida, mal-humorado. É uma pessoa amarga, agressiva, negativa, hostil. E uma coisa que o Bill não tem é paz. O Frank, ele chegou exatamente onde o Bill gostaria de estar, que é em paz. Enquanto isso, fazendo esse paralelo com o Joe e com a Ellie, eles não sabem ainda, mas eles vão se tornar melhores amigos. E através disso, o Joe e a Ellie, eles vão ter um relacionamento de pai e filha ali, um contando com o outro, um confiando muito no outro, e a parte do ele sabe onde ele está me levando, levando-me onde quer estar, nesse caso não seria o Joel que está levando a Ellie, apesar disso estar acontecendo na trama, mas metaforicamente a Ellie estaria levando o Joel, tirando o Joel desse caminho frio, caminho escuro que ele tá, com um cara amargurado, começando a encontrar a luz, um caminho mais tranquilo, vendo a Ellie como sua filha nesse novo relacionamento que vai surgindo através dos episódios. E por conta de tudo isso, eu acho que você vai dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque a gente chegou em 10 mil e muito obrigado de verdade. E também porque esse vídeo tá ficando por aqui. Seguinte, aqui embaixo eu vou deixar o link de alguns produtos de The Last of Us, inclusive dos jogos, tanto para PlayStation 4 quanto para PlayStation 5. Se você tiver algum interesse em comprar alguns e quiser comprar pelo meu link, você não paga nada a mais, mas você acaba me ajudando com uma comissão. E só de entrar nos links, na verdade, vocês já acabam me ajudando. Bom, sendo assim, muito obrigado por terem ficado até aqui. Manda para algum amigo seu que já conhece The Last of Us, que é muito fã, ou que tá conhecendo agora. Tenho certeza que esse vídeo vai ajudar em muita coisa. E eu vou ficando por aqui. Valeu! Falou!